Entendendo o karma e as coisas pelas quais você tinha que ter passado. Oi gente, eu sou a Pracy, esse é o canal Na Descoberta de Mim e hoje eu venho trazer um tema que uma vez conversando com a minha tia, pequenininha assim, pequenininha, uns 16 anos talvez, a gente conversando sobre as injustiças do mundo e ela lia muito Zíbia Gasparetto, né, essas coisas espíritas, e ela me falou que as pessoas vinham e tinham que passar pelo que elas tinham que passar porque elas estavam pagando essas coisas. E aí contava historinhas de pessoas que foram muito boas e que daí foram lá pra cima, morreram e falaram, não, agora eu quero voltar como uma pessoa muito rica pra ajudar alguém, e aí volta aqui, meio que caga tudo, e aí tem que voltar de novo pra pagar o que cagou tudo, enfim. Existe toda uma lenda sobre isso, e eu digo lenda porque a gente tá falando sobre crenças. Não tem como provar, não foi provado, não foi provado, não tem como provar. Tem como você acreditar, e se aquilo te faz bem, show. Porém, com tanta dificuldade que eu passei na minha vida, eu falava, cara, o que será que eu devo ter feito pra merecer tanta merda na minha vida, né? Eu falava, gente, eu devia ser... O que eu fui na outra vida, né? Pra tá me fudendo tanto. Ao pensar sobre isso, eu pensava comigo... Isso lá, assim, realmente nos meus 15, 16 anos... Eu pensava, caramba, não é justo. Como é que eu vou pagar por um negócio que eu nem sei o que é? E isso não entrava na minha cabeça de jeito nenhum. Eu ficava, gente... como as pessoas podem achar que isso é normal? Tem uma outra visão que não é sobre pagar... e sim sobre escolher. Então eu já entendi como é que algumas coisas funcionam, mas tem algumas outras coisas que eu gostaria de aprender. Então, antes de nascer, eu me colocaria nessa situação X para poder aprender tal coisa. E aí entra a questão de quem se colocaria num bebê que mal nasceu, que morre dentro da barriga da mãe, ou uma criança que vai passar fome, ou que vai ser estuprada. É uma coisa que em sã consciência, você não consegue pensar por que alguém escolheria passar por isso, sendo que é uma coisa dolorida. Então, o negócio sendo tão dolorido, tão traumático, ainda que você escolha ter, sabe, aquela coisa, vou sair de casa para aprender a ter independência, é diferente de você falar, vou nascer na África, ser doente, ser miserável, você tá falando de uma vida inteira, mas a vida aqui é muito pouca. Enfim, é só a referência que a gente tem. Então seria desumano falar que eu escolhi passar por todo o sofrimento que eu escolhi. E ainda tem a história do karma, dharma, do budismo, que aí é outra coisa e que eu nunca me aprofundei nisso, porque nunca de fato me interessou. A única coisa que eu realmente me aprofundava era, isso é justo? E eu pensar sobre isso trazia cada vez mais uma revolta e falar, não, eu não aceito esse karma, eu não aceito eu esteja pagando por algo que eu fiz em outra vida. Inclusive, essa história até tem a ver com a história do meu livro, depois eu vou falar mais sobre isso no próximo vídeo, sobre a entidade que me perseguiu. Tem outros vídeos falando, mas eu quero puxar esse fio do karma, sobre isso que eu tinha que pagar porque essa entidade me perseguia. Depois procura aqui, se eu lembrar vou deixar aqui no final, enfim, se eu não lembrar, me cobra depois que eu deixo esse vídeo aqui, tá? E aí na minha caminhada mágica, espiritual, onde eu aprendi muita coisa e que eu continuo na eterna aprendizagem de tudo, eu tô aprendendo coisas todos os dias, o tempo inteiro. A gente tá sempre aprendendo coisas quando você tá aberta a aprender, a saber que você realmente não sabe tudo e que tá tudo bem você não saber tudo. Se abra para o que você não sabe, para saber que você não sabe e aprender o que tiver que aprender. E nessa caminhada eu fui aprendendo principalmente que não existia um karma.
enfim, N pessoas vão falar, não, tem sim, aqui se faz, aqui se paga, ai, porque uma pessoa, porque vai cobrar, porque se na outra vida. Primeiro que eu acho que hoje em dia eu já nem acredito mais em outra vida. Pode ser que exista, pode ser que não, mas é uma coisa que não faz muito sentido pra mim. Eu acho que faz mais sentido morreu e acabou, por mais dolorido que seja, por mais desesperador. Poxa, e tudo que eu construí aqui? Sim, o que eu construí aqui vai ficar aqui. Mas, sim, morre e fim. Eu acho isso mais plausível hoje do que essas histórias mirabolantes que tem de todas as religiões, de todas as crenças. Mas, com essa história de karma, de você entender que você não tá pagando nada, o que explicaria tanto sofrimento e tanta dor, tirando o livre-arbítrio, porque o homem é mau, né? Como a galera adora falar, né? Que a culpa é do homem. Óbvio que é do homem, porque é só o homem que existe, né? Mas se você tá passando por uma coisa muito ruim, eu entendo que essa coisa de karma pode dar um alento pra quem tá de fora, pra quem tá de dentro não, porque quem tá de dentro só vai ficar puto que tá passando por aquilo. Mas se eu tô aqui numa classe social boa, né, que falam que o karma é pra desculpar a galera do kardecismo, que, né, tinha uma coisa, a coisa europeia de, pô, tá numa condição ok e olhar a galera se fudendo muito e falar assim, não, eles pediram por isso de alguma forma, eles estão pagando por alguma coisa, enfim. E eu não concordo com isso, gente, nunca, assim, é uma coisa que nunca entrou na minha cabeça. Não acreditando nisso, então como é que a gente explica tantas merdas? E a resposta é muito fácil, não tem uma explicação. Como assim, Tracy? Não tem uma explicação. As coisas que eu fizer da minha vida provavelmente vão refletir na vida da minha filha. Se eu desencanar e sei lá, queimar todo o dinheiro que eu ganhei, tudo que eu fiz, minha filha talvez em algum momento vá passar uma dificuldade. Então qual é o porquê disso? Porque eu fui inconsequente. E por que eu passei pelo que eu passei? Porque talvez a minha mãe não soube me ensinar direito emocionalmente, ou porque eu não tive... entende que assim, existem motivos mais tácitos para acontecer, como por exemplo a própria África, que a gente sempre fala, a questão da economia, a questão da exploração, a questão de ter vindo de onde veio, tudo que aconteceu para África ser o que é, a essa parte pobre de África, que todo mundo se refere, eu mesma me refiro quando as pessoas falam muito, né, sobre livre-arbítrio. Então, se você tem livre-arbítrio, então você nasceu na África por quê? Ah, tá, e você continua na África porque você não tem o livre-arbítrio. Você tem a possibilidade de tentar fazer alguma coisa com o que você tem hoje. E esse é o grande ponto. Não existe um porquê. A gente ama falar que nada é por acaso. E por muito tempo eu achei isso. Achar que 22 significava alguma coisa. Eu quis por muito tempo achar que nada é por acaso, porque isso acalma o coração. Imagina alguém que tá passando por uma merda muito grande. Ela falar, isso eu digo por mim, porque eu já tive lá, ela falar que lá na frente ela vai entender, que um dia ela vai entender aquilo, nossa, é muito melhor do que falar assim, cara, merdas acontecem. Porque pra você falar merdas acontecem pra alguém que perdeu um filho, pra alguém que, sei lá, cara, que tá numa doença muito foda, alguém que tá numa cama, minha avó tá numa cama, foi uma pessoa que, sabe, fez tudo por todo mundo, agora ela tá numa cama e tá cada vez mais ausente, já quase não se comunica mais, praticamente não se comunica mais. Enfim, ela fez uma cirurgia e acabou no que acabou. Por quê? Ela tá pagando? Ou qual é o motivo? Eu tenho que aprender com isso e por isso eu tô passando? Olha só, onde a gente chega de achar que tal coisa, tal desgraça aconteceu com outra pessoa pra te afetar, pra você aprender alguma coisa. Olha como a gente tem essa necessidade de se sentir importante, de, a minha avó tá só numa cama porque eu tenho que aprender alguma coisa. Sério? Que se existe uma inteligência superior, seja o universo, seja Deus, seja o que for, essa inteligência vai pegar a vida de uma pessoa que tem uma vida inteira, que tem uma história inteira, e vai fazer alguma coisa com ela só pra me dar uma lição? Ao que seja, eu, minha mãe, minha tia, meu tio, será que vale a pena? Como é que pesa
o que é bom, o que não é. Uma criancinha que vai pular do carro e ficar presa no cinto porque o cara, sabe, tá roubando o carro, aquela história horrenda, era para dar uma lição na mãe. E a dor da criança? Não tem sentido a gente achar que a gente passa por alguma coisa e que não é por acaso. Por tempos, e de novo, por tempos eu acreditei nisso, porque dá um acalanto, né, pro coração. Mas quando a gente entende que merdas acontecem, que não existe um porquê das merdas acontecerem, aí é quando a gente começa de verdade a tomar posse, encontrar um motivo, encontrar uma razão, e não uma razão por ter acontecido. Por que aconteceu isso comigo? Aquela grande pergunta, eu já tive esse entendimento na própria ayahuasca. Tem um vídeo aqui falando que eu ficava perguntando por quê? Por quê? Por quê? E chorando, perguntando por quê. Quando a pergunta nunca foi essa, a pergunta certa tá: o que eu faço com o que aconteceu? Porque não se tem como evitar algumas coisas, as coisas só acontecem, as merdas acontecem. Eventualmente você vai bater o carro, eventualmente você vai ficar doente, eventualmente você vai perder alguém que você ama, eventualmente você vai dar um passo errado na tua vida e vai dar merda. Mas o que você faz com aquilo? Eu acho lindo aquele ditado, como é que não importa o que a vida faz com você, mas o que você faz com o que a vida faz com você. É exatamente isso. Porque quando você pega a merda que deu na sua vida e você fala: o que eu posso tirar de lição disso? Aí você começa a crescer. E aí você entende que você tem uma gama gigante de opções que você pode fazer na tua vida pra arrumar as merdas que estão dando, para essas merdas inclusive não voltarem a acontecer, ou não com tanta intensidade. Ou, por exemplo, a minha avó mesmo, ela foi fazer uma cirurgia, poxa, minha avó tá velhinha, qual era a chance de dar certo, qual era a chance de dar errado, para que eu não colocasse uma expectativa muito grande em que fosse dar muito certo e depois eu me decepcionasse. Entende como você pode olhar para as coisas e aprender com elas, do que ficar fantasiando que um dia você vai entender por que elas aconteceram? Se por acaso existir, se por acaso isso foi uma escolha minha, se por acaso isso é um pagamento de karma, se por acaso for, eu prefiro 1000 vezes encarar isso aqui do que esperar que tenha alguma coisa lá e não fazer nada aqui. Eu já contei uma vez sobre isso e como isso me dói com essa história de karma, porque o meu pai acreditava nisso. Meu pai acreditava que ele tinha que pagar pelas merdas que ele fez, e ele estava pagando com a saúde dele. E não é que ele estava pagando porque ele teve uma doença e não, meu pai começou a ficar obeso. Eu tenho esse histórico na família de obesidade, meus 2 avós morreram por complicações disso. E aí meu pai também ficou, e ele já estava muito debilitado, até que ele teve um AVC e perdeu parte dos movimentos, né, a força de um lado do corpo. E aí sim, de fato, ele já não tinha mais como sair da cama, porque ele não tinha força para levantar. Só que não importava em que momento da vida, isso aí durou uns 10 anos mais ou menos, ele na cama, mulher cuidando dele e tudo mais. Não importava em que momento você falasse com ele, ele falava: eu tenho que passar por isso. E ele estava conformado. Eu acredito que muito disso impediu ele de reagir, de botar um cropped e reagir. Porque ele se entregou pro tal do karma, pro a tal da coisa que ele tinha que passar, a tal da coisa que um dia ele entenderia, talvez. E aí se entregou, e quem lutava por ele era a esposa dele. A gente tentando ajudar ainda que em coisas pequenas, porque a gente estava de longe, ele morava no litoral. Enfim, ele morreu numa cama, debilitado, já até bem mais magro, porque ele já não conseguia comer. Enfim, eu acho que na dúvida, pelo sim, pelo não, ao invés da gente esperar uma coisa que tenha depois, vamos lidar com o que a gente tem hoje. Vamos lidar com o real, com o presente. As merdas acontecem, eu sei que você sofreu, eu também sofri. Tem pessoas que sofrem mais, tem pessoas que sofrem menos, mas o importante é o que você faz com isso. Para onde você vai levar a sua vida? Você pode ser aquela pessoa que vai chorar e falar: que bosta, minha vida só dá errado. Lógico, é óbvio, porque é comigo. Claro que ia dar errado, sempre vai dar errado, porque é comigo. Ou você pode falar assim: deu errado de novo.
E o que tá acontecendo para dar errado de novo? O que eu tô fazendo? Gente, as mesmas atitudes não vão produzir resultado diferente. Isso é óbvio, isso é básico, mas a gente esquece disso. A minha própria história com os meus relacionamentos, a minha atitude era sempre a mesma. Tem no meu livro, se você ver meu livro, é até cansativo de como eu tomo as mesmas atitudes. E as histórias, elas acontecem da mesma forma. Todas elas tinham o mesmo desfecho. Por quê? Porque eu estava agindo do mesmo jeito. E eu não via. E quando eu achava que eu estava agindo diferente, na verdade eu não estava agindo diferente, eu estava mudando a forma de agir em cima do que eu já agia. Então, assim, novas formas de pintar de vermelho. Então é um vermelho mais escuro, um vermelho mais claro, mas eu não tentei pintar de verde. Eu mantinha o vermelho. Então, as histórias aconteciam todas iguais. Quando eu mudei o foco, a forma, tudo, mudei inclusive o tipo de pessoa, a coisa aconteceu. E hoje eu tô namorando, já vai fazer 3 anos. Mas eu mudei tudo. O meu comportamento, eu era uma pessoa que eu não falava, eu passei a falar. O tipo de pessoa que eu procurava era diferente. A forma como começou o relacionamento também foi diferente, porque eu esperava o quê? Eu esperava aquelas formas de príncipe da Disney, aquelas histórias doidas, e eu esperava muito das pessoas, fantasiava demais, e só não funcionava, eu me decepcionava. E por quê? Porque eu tinha um karma para pagar? Poxa, eu achei muito isso. Eu vou falar nesse próximo vídeo sobre isso, mas eu achei muito que eu tinha uma maldição familiar e que, ai meu Deus, essa maldição me acompanha há muito tempo e por isso eu não consigo ninguém. Eu não admitia olhar pra mim e ver as bostas que eu fazia, ainda que me achando a melhor pessoa do mundo, como ainda me acho. Eu acho que eu sou foda, eu sou uma puta companhia, acho que eu sou uma puta namorada. Mas naquela época eu não via o básico das minhas atitudes, das coisas se repetindo. E isso fazia as coisas se repetirem mais e mais. E eu achava que não era justo eu estar pagando por alguma coisa, porque eu achava que eu estava pagando e eu não achava justo. Então, por várias vezes eu me revoltei com essa história de karma, porque eu me colocava aí e eu falava, não é justo que eu esteja pagando por uma coisa que eu não lembro. E realmente, se isso existe, seria muito pouco justo você ter sido Hitler na vida passada e nessa vida você vir um bebê e alguém te estuprar. Sendo que você está tendo uma nova chance de fazer alguma coisa, uma nova chance de viver de novo, de fazer melhor e de fazer direito. E por que você não vai ter essa chance? Porque alguém foi lá e te estrangulou, sabe? Não faz sentido. Não seria justo. E isso que eu não tô falando que o mundo é justo, o mundo não é justo não. Mas para isso acontecer teria que ter uma inteligência superior. E uma inteligência superior, ela seria cruel o bastante para fazer esse tipo de coisa só porque a pessoa era Hitler? Só porque, meu Deus, a pior pessoa do universo. Sim, mas ela nasceu num bebê, nasceu de novo. E aí, você não vai dar uma chance para um bebê para ter uma educação, para ter uma família, para ter, sei lá, para tentar de novo? Será que a pessoa cometeria os mesmos erros? Isso se existe, se, né? A gente tá colocando um monte de si. Então, para de achar que karma existe, porque na dúvida, se você fizer a tua parte aqui, parar de achar que você é o escolhido do universo para sofrer, para pagar alguma coisa, se você para com isso, você tem a chance de fazer acontecer nessa vida ainda, e não depois, e não de uma outra forma. Sabe-se lá Deus o que aconteceu com o meu pai, sabe-se lá Deus se existe uma outra vida ou não. E talvez, se existe um outro lado, ele tá olhando e falou assim, que bosta, olha o lugar que ele se colocou de coitado. E ele era assim, ele fazia questão de ser o coitado. E eu me lembro, ele mandava áudios chorando, pedindo ajuda. Filha, eu caí no chão, eu caí em cima do meu braço, eu não tô sentindo meu braço, me ajuda. E assim, ele tava no litoral, 1h30, 2 horas de São Paulo. Como é que eu chegava lá? Como é que, sabe, não tinha, era simplesmente eu não tinha o que fazer. Uma vez isso aconteceu, eu tava num ritual, ele me ligou, era, sei lá, 00:30, 1h da manhã, eu tava saindo do ritual.
Mal pegava o celular onde eu tava, ficava falhando, e ele me ligou desesperado. E o que eu ia fazer 1h da manhã e do outro lado do planeta, não do outro lado do planeta, mas bem longe dele. E aí eu comecei a ligar pros meus irmãos, tipo, gente, o que a gente faz? O que a gente faz? Porque ele caiu e eu não sei se ele não tava conseguindo ligar pro bombeiro, porque ele ligava muito pro bombeiro. O bombeiro era assim, brother dele já, de tanto que ele caía, que ele tentava fazer alguma coisa, caía no chão e ele não conseguia levantar. E o bombeiro ia lá ajudar ele. E a esposa dele não tava lá, enfim. Mas é isso, uma pessoa que ela quer ser sempre a coitada, que as pessoas tenham dó dela. É até uma coisa para se pensar, por que as pessoas gostam tanto de que as outras tenham dó dela? Você é uma pessoa dessas que gosta de que as pessoas tenham dó de você? É aquela coisa da pessoa vem te contar uma desgraça, nossa, olha, eu bati meu dedinho, você fala, puta, e eu outro dia? Prendi meu dedo na porta, ficou roxo, quase caiu. Sabe aquela disputa de desgraça? A pessoa conta uma desgraça, você quer contar uma desgraça maior. Eu não sei por que isso acontece, eu já fiz muito isso, mas eu me policio, porque você lembra automaticamente das suas desgraças e você quer contar. Mas por quê? E por que as pessoas querem essa dó? Por que querem... eu não sei se elas acham que isso vai ajudar, alguém vai ajudar, vai fazer alguma coisa, mas existe até um limite entre o que pode ser feito, o que o outro pode fazer, que é um exemplo. Nossa, esse vídeo não era pra ser tão grande assim, mas o assunto tá rendendo. Uma pessoa me pediu ajuda no Instagram, e eu não sou de ajudar, assim, as pessoas, eu ajudo causas, né? Mas depois disso, principalmente, então assim, desculpa, nem me procura, isso não vai mais acontecer. Uma pessoa me procurou na época das chuvas do Rio de Janeiro, que teve esse ano, e ela falou, Cassie, ela me chamava de Cassie. Isso porque o meu Instagram é Pracy, né? É o meu nome, Pracy. Mas ela ouvia Pracy, ela não sabia escrever e provavelmente não sabia ler o nome do meu Instagram. Como ela me achou, não faço ideia, porque, enfim. E ela chamava Cassie, preciso de ajuda, eu perdi tudo nas chuvas, meus filhos não têm o que comer. Ela tinha 3 filhos, crianças, e ela mandou foto das coisas tudo com barro e tal. Ela, nossa, eu preciso de cobertor, não sei o que. Eu falei, nossa, mas como é que eu posso te ajudar, né? A pessoa precisava não só ali de móveis, cobertor, roupa, ela precisava de um emprego, ela estava sem trabalhar, ela precisava fazer uma obra na casa para casa parar de entrar água. Então eu tentei fazer isso, eu fiz uma super campanha no meu Instagram, gente, olha, alguém que for desse lugar do Rio, ela precisa de emprego, ela precisa de ajuda, ela precisa de material de construção, vamos ajudar, não sei o que, enfim. Eu mesma transferi na época, sei lá, 300 conto pra ela, não sei quanto. Aí, não conseguiu o emprego, não conseguiu a obra, deu 1 mês mais ou menos, ela veio pedir ajuda de novo. E eu falei, pô, complicado, né? Porque eu ajudei a vez passada, fiz um maior auê, mas e aí, né? E claro, gente, entende uma coisa, isso não é uma responsabilidade minha, eu não me sinto responsável, isso seria uma coisa do governo, ela tá sem emprego por tudo que tá acontecendo no Brasil hoje. Eu entendo isso. Mas se a gente pode ajudar de alguma forma, a grande questão ela é uma pessoa e ela, os 200 reais ali vai servir para ela matar a fome, 200, 300 reais, para matar a fome dos filhos dela naquela semana, naquele mês. Mas e depois? E sempre tem um depois. E eu não tô falando aqui, essa realidade tá muito, muito longe da minha. As minhas piores fases na vida nem se compara com essa fase, né, essa história dessa menina. Enfim, no final eu acabei até ficando chateada, assim, brava, porque ela não sabia nem meu nome. Era uma pessoa que, assim, ela queria ajuda, mas ela não se importava com nada. E eu fiquei me perguntando até onde, de fato, ela teria que se importar comigo, porque ela tinha um celular, ela via stories. E eu sou uma pessoa ateísta, falo isso dos stories sempre, zoo barraco, zoo tudo. E ela falando, em nome de Jesus, Cassie, me ajuda. E uma hora eu fiquei puta, já era a 3ª vez, a 2ª vez eu ajudei ela de novo. Eu tentei falar, gente, ela ainda não conseguiu emprego, fiz de novo aquele auê. A gente precisa de emprego, não sei o que e tal. E depositei mais 200 reais pra ela. Quando ela veio mais uma vez, eu falei que eu não tinha. E não tinha mesmo. Eu não tenho como sustentar outra pessoa. Eu tenho a minha casa, eu tenho minha filha, eu tenho minha vida.
não tem no meu orçamento sustentar outra pessoa. E aí, na quarta vez foi quando ela veio, em nome de Jesus, eu tô passando frio, tô passando fome. Eu falei assim, cara, a pessoa vem me pedir em nome de Jesus, o Jesus que não tá fazendo porra nenhuma, eu mesma já fiz coisa por ela 2 vezes, e tô fazendo, ela tá me pedindo um negócio em nome de Jesus, um negócio que, tipo, tá cagando claramente, se existe um Deus, um Jesus, tá cagando pra essa galera, porque os filhos dela tão com fome, ela tá na situação que tá. Não saber o meu nome, nossa, aí eu fiquei brava, sabe? Falei, cara, a pessoa tá no negócio do coitadismo, precisa de ajuda e precisa. Esse é o pior. Realmente precisa de ajuda. Ia ser o quê? Ia ser uma pessoa que eu ia pra sempre sustentar. Por quê? Porque ela tá nessa situação. Isso, gente, é uma coisa muito delicada. Eu tô até meio que desabafando aqui com vocês. Porque a pessoa, enfim, isso me abalou pelo fato de eu ficar brava da pessoa. Eu tinha acabado de gravar stories falando, ai gente, para com essa coisa de Deus, que não sei o quê, porque as pessoas ficam me evangelizando, que Deus, eu fiz minha vida, sabe? Eu tô bem, não quero ser salva nessa tua religião de bosta, não quero, só me deixem em paz. E aí, tipo, falando tudo isso, e ela vem me falar em nome de Deus, ela nem assistiu os stories. E aí, mas aí de novo, né? Olha só que coisa, né? Até onde uma pessoa que tá numa situação que ela tá, será que ela tava de boa assistindo stories? Provavelmente não. Não sei, eu realmente não sei. Eu sei que eu tô desabafando aqui por essa coisa de, pô, eu queria ajudar, mas tem um limite do que eu posso fazer. Eu ajudei 2. Eu ia ajudar mais quantas, sabe? E não dá. Então, assim, eu não posso. E eu decidi isso pra mim. Esses pedidos de ajuda, eles não chegam mais pra mim, porque eu tenho uma secretária que responde essas mensagens. Então, eu já falo, não me passa essas mensagens. Então, só lê, marca como lida e ok. E essa pessoa, infelizmente, eu tive que bloquear ela, porque ela continuou me mandando mensagem e eu não tinha o que fazer. Eu não ia poder sustentar uma outra pessoa. Fora que eu tô com campanha, agora a gente arrecadou 172 cobertores pro frio aqui de São Paulo. Então, pra chegar os cobertores, hoje começou a chegar, a gente já comprou. Fiz uma puta arrecadação com isso. Faço um evento beneficente de gatinhos, mas eu não posso sustentar uma pessoa. Eu faço movimentos pra ajudar. Agora, ajudar uma pessoa e sustentar ela, tipo, eu tenho minha filha, ela tem escola, eu tenho meu carro, que eu pago IPVA, que eu pago gasolina, e eu trabalho pra isso, eu faço por mim. E que bom que eu posso, que bom que eu tô num nível que eu possa fazer, mas eu não posso sustentar outra pessoa. Então hoje a Lilian sabe que ela não me passa mais, esses pedidos não chegam pra mim, porque eu não vou ajudar. É uma decisão que eu tomei de não ajudar essas pessoas em particular. Eu ajudo movimentos que ajudam essas coisas, mas eu não posso mudar o mundo sozinha. Mudar o mundo mudando uma pessoa. Por mais que aquela pessoa eu tenha ajudado, eu não posso ajudar ela pra sempre. Enfim, queria só desabafar essa história e mostrar como não tem como. Não tem como. A pessoa pode pedir ajuda, mas ela não vai ter toda a ajuda que ela precisa pra vida dela, estando nesse coitadismo e querendo. Se ela quer, ai meu Deus, eu vou ficar assim até alguém me ajudar. Só que tem um limite até onde as pessoas podem fazer por ela, como o meu limite foi esse. Além de tudo, de eu ficar brava com ela, falar graças a Deus e que... teve essa, né? Porque quando eu ajudei ela ainda, além de tudo, ela falou, graças a Deus, Prace, olha, enchi minha geladeira. Eu falei, graças a Deus. Eu não falei nada, lógico, não vou chutar cachorro morto. A pessoa tá na situação que tá, deixa ela acreditar no que quiser. Mas assim, me feriu, porque não foi Deus, foi o meu suor, foi as minhas horas de trabalho aqui, gravando vídeo, dublando, dirigindo, fazendo tudo o que eu faço pra dar uma vida boa pra minha filha. E sim, eu tive a oportunidade de fazer. Eu entendo esse privilégio que eu tive de aprender, de estar aqui onde eu tô. Mas mais do que isso, eu não tenho como fazer. Então, basicamente, esse vídeo é pra você sair da posição de coitado, sair da posição de karma, sair de achar que você tem que pagar por algo e que um dia você vai entender. Não, gente, esquece isso. Essa coisa de nada por acaso, não é. É pra acalentar seu coração? É. Mas o quanto antes você despertar, levantar e falar assim, deu bosta, sofri pra caralho, que bosta, sofri. Mas o que eu faço com isso? O que eu posso aprender pra não cair de novo na mesma coisa?
E aqui, lógico, pirâmide de Maslow, né? Eu tô falando depois da primeira etapa ali, de gente que não tem o que comer, onde morar, que é mais ou menos o caso dessa outra pessoa. Então, se você já tá um pouquinho mais pra cima, e provavelmente porque o meu público é um pouquinho mais pra cima, talvez você tire mais proveito da vida, sabendo que você não está pagando por nada e que você pode fazer o que você quiser, desde que você tenha um planejamento. Tem uma meta tácita para que você não fique viajando na maionese, falar, ai, um dia eu vou ser muito rico. Pode até colocar essa ideia ali, um dia eu vou ser muito rico, mas o que você está fazendo hoje para um dia ser muito rico? Sabe, quais ideias você tem, o que você está fazendo hoje? Então, faça agora, não espere pagar karmas, isso não existe. Não espere entender lá na frente aquela dor. Se você passou o perrengue, foi estuprado, foi roubado, passou por uma doença, não foi para aprender. Mas já que você passou, o que você aprendeu? Fica com esse pensamento aí. Se quiser aprender magia comigo, tem o meu curso aqui, ó, o nível Desenvolvimento Mágico de membros aqui embaixo, que se você clicar em Seja Membro, a gente tem um encontro por semana exclusivo com aulas sobre vários temas que eu tenho certeza que vão ser muito úteis na sua jornada. Você vai entrar num grupo do WhatsApp e uma vez por semana a gente vai se ver nesses vídeos que são exclusivos para esses membros, beleza? Por hoje é só, clique em gostei, se desinscreve do canal e se inscreve de novo para ter certeza que os vídeos vão voltar para chegar e aciona o sininho, daí você tem certeza que os vídeos vão ser entregues, fechou? Por hoje é só, beijo pra vocês, tchau!